Bem, então, mais uma vez, bom dia para todos. Vamos iniciar, então, nossa videoaula de hoje. O tema leptospirose animal. Vocês vão ver que o foco a gente comenta bastante sobre a doença em bovinos, mas a gente acaba fazendo uma abordagem mais genérica sobre a doença. Então, leptospirose animal. Primeiramente, então, uma definição de o que é a leptospirose. É uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias do gênero Leptospira, bactérias estas que acometem a maioria dos mamíferos domésticos e cursa com quadros agudos, febris e hemorrágicos e alterações predominantemente reprodutivas nos animais de produção. Então, a leptospirose ela tem essa conotação dual. Ao mesmo tempo que é uma doença febril, hemorrágica, aguda, ela é uma doença que muitas vezes nos animais de produção ela se externa unicamente com quadros de disfunção reprodutiva. Então, esse caráter febril hemorrágico agudo, nós vamos ver que normalmente ele está associado ao ser humano, ele está associado ao cão e, eventualmente, aos animais de produção, principalmente os animais mais jovens. Então, de forma geral, nos animais de produção, suíno, os ruminantes em geral, mesmo em equinos, em equídeos, as implicações da doença são predominantemente reprodutivas. Sinonímia, os termos normalmente utilizados para designar essa doença. Então, primeira sinonímia para essa doença foi o termo doença de Stuttgart. Isso em menção à ocorrência da doença em cães na Alemanha, meados do século XVIII. Então, é uma doença que é relatada, que é descrita aí há centenas de anos, nos seres humanos e nos animais, e a primeira descrição dela foi em cães, né, com essa denominação de doença de Stuttgart, na Alemanha. Cerca de 50 anos depois, essa doença foi descrita em seres humanos, também na Alemanha, por um médico alemão chamado Weil, e ele fez, então, essa descrição detalhada do quadro clínico em seres humanos, e até hoje esse nome, né, doença de Weil, ainda é eventualmente utilizado em referência à leptospirose humana. E a gente vê a seguir uma série de denominações para essa doença: febre dos arrozais, febre dos canaviais, febre dos chiqueiros. São termos alusivos a algumas atividades ocupacionais dos seres humanos. Então, o indivíduo que trabalha ali no cultivo, na coleta do arroz, a gente vê muito em filmes que têm ali referências à Ásia, principalmente, o Vietnã, né? A própria China. Então, o cultivo dos arrozais, né, a cultura, né, do arroz, nos arrozais, normalmente a gente vai ter um ambiente úmido, que favorece a manutenção das leptospiras, uma população grande de roedores que se alimentam desse cereal, né? Então, um ambiente que propicia a manutenção da bactéria. A mesma coisa vai ocorrer nos canaviais, onde tem, normalmente, às vezes, um ambiente úmido, uma população grande de roedores. Nos chiqueiros, a mesma coisa, né? Mas aí, além da presença do roedor, né? No chiqueiro, na suinocultura, né? A gente vai ter o próprio suíno, muitas vezes infectado ali pela leptospira, eliminando as leptospiras, que pode constituir um risco para o ser humano que lida ali,
de forma opcional, né, com esses suínos infectados. Febre dos pântanos em alusão aos ambientes úmidos, insalubres, onde a bactéria pode manter a viabilidade durante longos períodos. Febre outonal em alusão à ocorrência sazonal da doença. Aqui no nosso país, a gente tem 2 regimes de chuva, né? Nós temos no centro-oeste, no sudeste, no sul, as chuvas coincidindo com o verão. Já no nordeste, no norte, o sistema, né, a distribuição das chuvas coincide mais com o outono, né? Então, quem for agora lá para o nordeste vai pegar chuva, né? Então, essa designação em referência ao período de chuvas, coincidindo com o outono no hemisfério norte. Febre dos nadadores, em alusão à prática a recreação, né, a prática de esportes aquáticos em águas contaminadas. E o termo febre de Andamana, em alusão à ilha de Andamana, que pertence à Índia, é um local onde a leptospirose humana tem uma ocorrência endêmica, ainda hoje. Então, a gente vê uma série de termos alusivos à doença, principalmente em seres humanos. Em todos esses termos, a gente vê a presença da palavra febre, né? Do sintoma febre, que é uma característica da doença no ser humano. Então, a febre intensa, uma febre elevada, que leva, associada, melhor dizendo, né, a quadros ictéricos, falência renal, hepática, às vezes falência pulmonar, e que normalmente culmina ali com o óbito dos indivíduos acometidos. A gente vai ver que a letalidade é normalmente muito alta, né, nessa forma de apresentação da doença. Caso vocês tenham algum comentário, acione os microfones aí, podem me chamar. Sobre a importância econômica da doença. É uma doença que infecta diferentes espécies animais, nós comentamos aqui, ela infecta ruminantes em geral, principalmente os bovinos, ela infecta equinos, ela infecta cães, ela pode infectar também os felinos, mas raramente desencadeia um quadro clínico em felinos. Nós temos relatos de isolamento de leptospiras, praticamente todos os mamíferos domésticos, e mesmo mamíferos silvestres, mais de 40 espécies de mamíferos afetadas por essa bactéria. Então, esse é um aspecto também que é relevante. Tem ocorrência da doença também em caprinos. Isso por quê? Porque quando você tem várias espécies, diferentes espécies acometidas, isso dificulta o controle da doença. Tá? As infecções interespécies, elas ficam mais fáceis de ocorrer. É uma doença que apresenta elevada endemicidade para bovinos, eu diria que para suínos também não é diferente, para equinos, os animais de produção em geral. Nós já comentamos que normalmente nesses animais de produção, o impacto maior da doença está relacionado aos problemas reprodutivos. É um quadro de abortamento, de mortalidade embrionária, nascimento de crias fracas, muito semelhante ao que nós descrevemos para a brucelose. Os prejuízos decorrentes também de tratamentos e óbitos eventuais que vão ocorrer, e gastos com os programas de controle e prevenção para a doença. Nós vamos ver que, basicamente, para o controle e a prevenção dessa doença, nós vamos trabalhar com o monitoramento sorológico dos rebanhos, a implementação de vacinas específicas para os rebanhos em função dos sorotipos de leptospiras que existem dentro desses diferentes sistemas de produção.
Comentando um pouco sobre a questão da importância na saúde pública, uma doença que tem realmente uma grande expressão na saúde pública, são milhares de casos que ocorrem anualmente, com milhares de óbitos. É uma doença que acomete certos grupos ocupacionais, nós já comentamos, então, ela tem, né, esse condicionante ocupacional. Nós vimos lá a febre dos canaviais, a febre dos arrozais, febre dos chiqueiros, né? Todos termos alusivos a atividades ocupacionais. Não obstante isso, a gente vai ver também que o indivíduo que trabalha ali com o bovino infectado, ele acaba também sendo mais predisposto, né? Até um fator que endossa isso, um dado que endossa isso, é o fato de, na Nova Zelândia, a maior parte dos casos humanos de leptospirose serem ocasionados pela leptospira rádio, que é normalmente a principal leptospira que infecta os bovinos. A gente vai ver que em Cuba, a leptospirose tem uma ocorrência importante, a leptospirose humana, e que lá os principais sorotipos são exatamente os sorotipos mais relevantes na suinocultura, que é uma atividade econômica bem desenvolvida em Cuba, basicamente para subsistência, né? A manutenção, a alimentação da população cubana, mas é uma atividade mais importante que a própria bovinocultura. É uma doença também que tem estreita associação com os condicionantes socioeconômicos. Nós vamos ver, então, que a leptospirose normalmente acomete indivíduos de baixo poder aquisitivo, indivíduos que moram em regiões ribeirinhas, passíveis de inundação por época das chuvas, indivíduos que habitam naquelas regiões onde o índice de desenvolvimento humano, o IDH, é muito baixo, regiões desprovidas de água potável, de esgotamento sanitário, de coleta de lixo, né? A gente agora viu recentemente lá no Congresso, né, a aprovação de um programa visando aí, né, o fornecimento de água potável, tratamento de esgoto sanitário para a população toda, né? Hoje, os nossos índices de tratamento de esgoto, eles não alcançam aí 40%, e fornecimento de água potável não atende a 100% da população, tá? De acordo com os dados, aí, algo em torno de 80%. Então, nesse contexto aí, nós temos um palco bastante propício para a ocorrência da leptospirose humana. É uma doença que, para a nossa espécie, a espécie humana, e para cães, é importante frisar isso, né? Para cães também é uma doença que tem uma expressiva letalidade. Nós vamos ver também que os cursos de tratamento e os programas de prevenção são onerosos. Então, a gente vai ver, por exemplo, que na maior parte dos casos, a ocorrência da leptospirose humana está exatamente nos países pobres, nos países em desenvolvimento, exatamente por falta de investimento, né, nos programas sanitários em geral, né, coleta de lixo, como eu comentei, fornecimento de água potável, tratamento de esgoto, coleta e tratamento de lixo, né? Então, nesses países, o custo da doença é realmente muito, muito elevado. E com agravante, a leptospirose é só uma das doenças dentro desse contexto todo. Nós vamos ter ali o complexo das diarreias por corona, por Escherichia coli, por febre tifoide, por salmonela, né? Nós vamos ter ali hepatite A, hepatite B, nós vamos ter outras doenças entéricas, né, severas, que normalmente, onde os patógenos têm ali uma veiculação hídrica, né? Então, é um custo, né, que é um ônus que não fica restrito aí à leptospirose.
E ainda com relação à importância da doença na saúde pública, nós vamos ver que a leptospirose humana, às vezes, deixa sequelas permanentes, sequelas renais, sequelas musculares, principalmente na musculatura cardíaca. Então, tem alguns pesquisadores brasileiros, de alguns centros de estudo aqui no país, que têm publicado artigos salientando exatamente essa questão, né, de comprometimento permanente, sequelas renais, sequelas, às vezes, hepáticas, e principalmente sequelas cardíacas, em função das lesões musculares que a bactéria determina ali na musculatura estriada cardíaca. Aqui nós temos a ilustração desse slide dos sorotipos normalmente implicados na leptospirose humana. A gente vê aqui no estado do Amazonas os sorotipos Bratislava, Hardiogripa tifosa. Na Bahia, icter hemorrágica com penhagem. Em Cuba, Pomana e Austrália são dois sorotipos importantes para suínos, como eu comentei há pouco. Na Nova Zelândia, o sorotipo rádio, que é importante para bovino. Na ilha de Andaman, o sorotipo andamana. O que a literatura traz de forma geral com relação à leptospirose humana, o comentário, né, acerca dos sorotipos, é que o sorotipo icter hemorrágica, ele tem uma patogenicidade maior para o ser humano, normalmente associado ali a quadros, como o próprio nome sugere, né, ictéricos, quadros hemorrágicos, caracterizando aquela síndrome de Weill, a doença de Weill, né, que nós comentamos há pouco. Então, o sorotipo icter hemorrágico, ele normalmente é encontrado em suínos, ele é encontrado em cães, cães são portadores desse sorotipo, os roedores, e o ser humano pode se infectar aí, não é? na atividade ocupacional, na lida com o animal de companhia, no caso o cão, não é? Ou em função ali da condição, né, socioeconômica, conforme nós comentamos. Sobre as características gerais das leptospiras, a morfologia. O termo leptospira é alusivo à morfologia dessa bactéria. Lepto significa fino, e espiras, espiroquetas, espiras. Então, são espiras, são bactérias espiraladas e muito delgadas. Elas podem medir de 6 a 20 microns de comprimento. Elas são relativamente longas, comparativamente a outras bactérias, mas, por outro lado, elas são muito finas. Elas medem de 0,2 a 0,4 microns de diâmetro. E com esse diâmetro, com essa espessura, a gente não consegue visualizar bem a leptospira na microscopia de ótica comum, de lâmina corada, que a gente está acostumado. Então, a gente só vai observar a morfologia das leptospiras, como a gente está vendo aqui, numa microscopia eletrônica, que aumenta bem, né, a resolução, ou numa microscopia de campo escuro, ou utilizando técnicas especiais de coloração. Embora as leptospiras sejam bactérias gram-negativas, a estrutura dela é de uma bactéria gram-negativa, elas não se coram bem pelo gram. Por quê? Porque, embora elas se corem, elas não podem ser visualizadas, porque elas são extremamente delgadas. Então, a gente trabalha normalmente com colorações especiais, coloração com impregnação por anticorpos fluorescentes, ou coloração baseada na impregnação por sais de prata. O metabolismo delas é aeróbico, são bactérias aeróbicas obrigatórias.
a temperatura ideal de crescimento é em torno de 28 graus. São bactérias extremamente móveis, elas têm uma motilidade muito interessante, muito peculiar, parecendo um movimento de saca-rolhas. E o hábitat delas é o ambiente hídrico. Tem uma citação do livro de doenças infecciosas do Veronese, que é um infectologista humano, ele coloca assim, onde quer que nós encontremos a leptospira, a leptospirose, a gente vai observar sempre um elo hídrico, sempre a presença de água, porque essa bactéria não sobrevive no ambiente sem umidade, um ambiente sem água. Isso é fundamental para a sobrevivência dela. Então, quando o ambiente resseca, a água evapora, a leptospira morre invariavelmente. Então, o elo hídrico é uma constante. E nós vamos ver que nas águas contaminadas por matéria orgânica, onde o pH normalmente é mais alcalino, as leptospiras podem sobreviver por vários meses. Elas normalmente não replicam, né? As leptospiras patogênicas, elas não replicam nesse ambiente externo, mas elas sobrevivem por vários meses. Um aspecto, então, relacionado aí, né, alguns aspectos relacionados à característica de resistência dessas leptospiras. Então, a gente já comentou que elas podem sobreviver por longos períodos no solo úmido ou na água, que é aquela questão que nós comentamos do elo hídrico, não é isso? O pH ideal é próximo da neutralidade, a leptospira não sobrevive, não resiste num pH ácido, ela morre rapidamente, mesmo no pH ácido da urina de cães, de felinos, eventualmente do próprio ser humano. Os animais em geral, quando o pH está ácido, normalmente a leptospira sobrevive por pouco tempo. Elas são resistentes ao congelamento e à liofilização. O congelamento, aqui a gente está fazendo referência ao congelamento do sêmen, porque quando a gente congela o sêmen, onde a leptospira pode estar presente, a gente usa de crioprotetores, DMSO, glicerol. Esses crioprotetores protegem, além da célula espermática, do espermatozoide, protegem também a leptospira. Se a gente congelar a leptospira sem o criopreservante, ela rompe. Em função disso, até que a gente não encontra uma condição que favorece a disseminação da leptospirose nas calotas polares, porque lá as temperaturas são muito baixas, né? E tão logo a leptospira caia no ambiente, ela congela e fragmenta, é destruída. A liofilização é uma estratégia de conservação de micro-organismos, conservação de proteínas, que é baseada na desidratação. Então, eu tenho certeza que a maior parte de vocês já viram, né? Já acompanharam a vacinação de cães com aquelas vacinas polivalentes, então tem um frasquinho que vem com diluente e o outro com pozinho. O que tem ali no pozinho? É exatamente um micro-organismo liofilizado, desidratado. Né? Então, essa liofilização é uma técnica para conservação de micro-organismos de proteína, garantindo aí a viabilidade durante décadas do micro-organismo assim preservado. Professor, Sim. tem uma dúvida, posso fazer? Claro. Desculpa. Eu fiquei em dúvida, elas então não são resistentes ao congelamento, só se tiver a presença desses crioprotetores. Exatamente. Isso tanto é verdade que a gente não vai encontrar a ocorrência da leptospirose em animais lá nas regiões polares, né? Onde a temperatura ambiente é muito baixa. Tão logo a urina, que é uma forma principal de eliminação de leptospiras, cai no ambiente, essa urina congela e com esse congelamento a leptospira morre. Certo?
Tá certo, obrigado. Por nada. Ainda com relação à resistência, elas são sensíveis à salinidade, então nós não vamos encontrar na água do mar, naquelas águas salobras, uma condição que propicie a manutenção da viabilidade da leptospira, felizmente. Né? Elas são sensíveis aos desinfetantes comuns, então é muito usual a gente ver quando ocorrem as inundações, as enchentes, né? A orientação para fazer a limpeza e a desinfecção ambiental das casas, né, do material ali contaminado, com hipoclorito de sódio. E na falta da água potável, que é muito comum de ocorrer nessas situações, ou de a água de bebida ser contaminada, a orientação para colocar algumas gotinhas de água, de hipoclorito de sódio na água de bebida, né? Se não puder ferver essa água para o consumo. Então, esses desinfetantes usuais funcionam muito bem, principalmente aí o hipoclorito de sódio. E elas são sensíveis à dessecação, conforme eu comentei, né? Então, se a leptospira é eliminada no ambiente onde a água livre evapora, onde não tem umidade, ela perece rapidamente. Aqui nesse slide, a gente tem alguns aspectos relacionados à taxonomia das leptospiras. Então, nós vamos ver que são várias espécies patogênicas. No passado, a gente tinha só 2 espécies dentro do gênero Leptospira, que era a Leptospira interrogans e a Leptospira biflexa. A gente vai encontrar isso principalmente nos livros mais antigos, nos trabalhos mais antigos. Leptospira interrogans, as leptospiras patogênicas, e a leptospira biflexa, as leptospiras saprófitas, encontradas comumente no ambiente. Mas com o advento das técnicas de biologia molecular, né, principalmente as técnicas de sequenciamento, o que acontece? Os pesquisadores perceberam que dentro da única espécie que existia patogênica, que era a Leptospira interrogans, existiam outras espécies. Né? Qual que é o critério normalmente utilizado para colocar um micro-organismo dentro de uma espécie? A semelhança genética. Então, baseado então na dessemelhança, né, nas diferenças genéticas, eles viram que existiam várias espécies dentro da espécie interrogans, até aqui a Volbach. Tá? Então, foram criadas essas outras espécies aqui, a partir de espécies que anteriormente eram alocadas dentro da espécie interrogans. A Leptospira inadae e meri, elas são de transição, elas têm hora que tem um comportamento virulento, hora um comportamento saprofítico. E, né, dentro da leptospira biflexa, ficaram as leptospiras apatogênicas em geral. Mas hoje, se a gente for consultar a taxonomia, isso tem um site, né, onde a gente pode fazer essa consulta, a gente vai ver que o gênero, as espécies, né, a taxonomia dentro do gênero Leptospira é extremamente dinâmica. A cada dia são colocadas espécies novas, inseridas espécies novas. Isso em função da facilidade hoje para o sequenciamento bacteriano, né? Coisa que a gente não tinha aí há 20 anos atrás. E hoje, a gente vai encontrar aqui, né, em função dessa caracterização molecular, a criação de novas espécies fora do gênero Leptospira a partir de espécies que anteriormente eram alocadas dentro do gênero, dentro da espécie biflexa, onde eram alocadas ali as leptospiras apatogênicas.
E a tendência hoje, ao invés de fazer essa denominação, né, vamos dizer, convencional, tão logo você descreva uma nova espécie, faça o sequenciamento, identifique que é uma nova espécie, você aloca ela no genoma espécie. Então, a tendência hoje é essa. Né? Então, se a gente descobrir uma espécie nova, ao invés de colocar, né, uma denominação, por exemplo, Leptospira, vamos dizer, Santa Rosae, né, que é um exemplo aqui, ou Bog Patterns, você vai colocar Leptospira genoma espécie. Aí já tem a 1, 2, 3, 5. Essa tabela continua. Ela vai até 16. Recentemente, numa consulta, eu vi que outras genoma espécies foram incluídas. E então, à medida que você descreve, né, uma espécie nova, você usa essa terminologia, Leptospira genoma espécies 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Né? E todo o genoma dela sequenciado é inserido nesse banco genômico lá do GenBank. Bem, então, nós temos o gênero Leptospira, nós temos as espécies. E nós vamos ver que dentro das espécies, cada uma das espécies, nós temos os sorovares. O que são sorovares? São variedades sorológicas. Então, vejam que universo que é isso aqui. Dentro da espécie Leptospira interrogans, nós temos 91 sorovares, 91 sorotipos diferentes. Qual que é a implicação disso? Cada sorotipo, ele é independente, né? Ele não... Deixa eu explicar melhor isso. Os diferentes sorotipos, eles não induzem uma imunidade cruzada. Então, significa que se um determinado animal ele foi infectado por um sorotipo e depois é exposto a um outro sorotipo, ele pode ser infectado sem nenhuma restrição. Né? Então, a unidade taxonômica básica, no caso do gênero Leptospira, é o sorovar. É muito importante que vocês assimilem esse conhecimento, né, que o sorovar é a unidade taxonômica básica e que não existe uma unidade cruzada entre diferentes sorotipos, diferentes sorovares. E aí nós vamos ver que para as diferentes espécies, um rol também muito grande de sorotipos. Então, se a gente for fazer um somatório só para as espécies patogênicas, são mais de 200 sorotipos diferentes, sorovares diferentes, que podem infectar aí, né, uma ampla diversidade de mamíferos domésticos e silvestres e, eventualmente, o próprio homem. Bem, alguma dúvida com relação a essa questão da taxonomia? Ok, então. Nós comentamos, quando falamos da importância da leptospirose, que é uma doença amplamente disseminada, né, entre os bovinos, e comentamos adicionalmente que ela é amplamente disseminada também entre suínos, entre os animais de produção em geral, os equinos, não é? Então, aqui a gente tem esse trabalho, um trabalho mais antigo de um grupo de pesquisadores lá da Unesp, e esse trabalho, né, essa publicação foi alusiva à rotina de exames sorológicos deles lá nesse laboratório de pesquisas com leptospirose. Então, eles relataram a ocorrência da leptospirose em rebanhos que foram testados no Rio Grande do Sul, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, que o percentual de rebanhos infectados que eles encontraram nesse trabalho, nesses estudos. Uma média de rebanhos infectados
aí de em torno de 60%. Então, mostrando a ampla endemicidade da leptospirose nos bovinos. Coisa que também, fato que também é muito comum quando a gente foca a brucelose, a leptospirose em equinos, a leptospirose em suínos. Misturando as doenças aqui, né, gente? Não fazer isso na prova, não, hein? Esse outro lado aqui foi retirado também de uma publicação que foi feita pelo pessoal lá da UFMG. Lá eles têm um laboratório de diagnóstico e recebe amostras do Brasil inteiro para monitoramento da leptospirose bovina, principalmente. E eles fizeram, então, um compilamento dos testes que foram realizados no período de 1976 a 1996, em torno de 20 anos de estudo, né? E cerca de 37 mil amostras de soros bovinos foram examinadas e eles notaram, então, através desse estudo, né, relataram a partir desse levantamento, a presença de diferentes sorotipos envolvidos na leptospirose bovina. O sorotipo rádio, que conforme eu já antecipei para vocês, é o mais importante, né, em bovinos no mundo inteiro, e com a prevalência de 17,19%. E os outros sorotipos com importância menor, excetuando-se aqui Wolff, mas o sorotipo Wolff não tem uma importância muito grande para o bovino. O que acontece é que o sorotipo Wolff, ele pertence a um sorogrupo que tem uma semelhança antigênica muito grande com rádio. Então, normalmente, quando a gente faz sorologia de um bovino para rádio e dá positivo, a gente vai encontrar positividade para Wolff também. Mas isso não quer dizer que Wolff tem importância para os bovinos. E os outros sorotipos com importância menor, conforme a gente vê aqui. Né? Sobre a distribuição das leptospiras, é mundial, exceto nas regiões polares. Nós já comentamos isso há pouco. Né? Em função da baixa temperatura ambiente, nas regiões polares a leptospira congela e fragmenta, morre. Nós vamos observar, então, a maior ocorrência nas regiões tropicais e intertropicais. Nós vamos observar também uma variação com relação à distribuição dos sorotipos. Tem sorotipos que têm distribuição, vamos dizer, bem específica. Vamos pegar, por exemplo, o sorotipo Andamana, que ocorre na ilha de Andamana, na Índia. No entanto, os sorotipos mais importantes para os animais de produção, vamos focar aí o bovino, sorotipo rádio, o cão, sorotipo canícula, icteromorrágia, gripe tifosa, os suínos, os sorotipos Pomona e Australis. Então, esses sorotipos são de distribuição mundial. Eles são encontrados aí em todos os países, em todos os continentes, exceção, obviamente, das regiões polares. E, focando aqui o bovino, o sorotipo rádio é de distribuição mundial. Exemplo, nós comentamos para Pomona e Australis em suínos, icteromorrágia, canícula e gripe tifosa para os cães. Como que se dá a infecção? A infecção se dá predominantemente pelas mucosas, predominantemente pela mucosa digestiva, então a infecção ocorrendo por via oral, principalmente. A leptospira não vai sobreviver no ambiente ácido do estômago. Então, tão logo ela entra em contato com a mucosa oral, ela já invade. Né? Ela não precisa chegar lá no estômago, no intestino, para invadir. Se ela passar no estômago, ela certamente vai ser destruída pela acidez estomacal. A literatura cita que pode ocorrer também a transmissão pela mucosa ocular, pela mucosa respiratória, e essas mucosas, elas teriam importância secundária à mucosa digestiva. Eu diria que em ordem de importância, isso aqui é a mucosa digestiva principal, mucosa genital, sêmen contaminado,
seja na monta natural ou na inseminação artificial, e a mucosa ocular e respiratória com importância menor. Pode ocorrer também a transmissão por via transplacentária. Normalmente, a transmissão por via transplacentária vai levar ao comprometimento fetal, nascimento de cria fraca, o abortamento. Pode levar a transmissão por via transplacentária ao comprometimento embrionário, com a morte embrionária, a repetição de cios. Isso pode acontecer em suínos, em bovinos, em equinos. Temos relatos disso. E a transmissão também por via percutânea, através da pele, principalmente a pele lesionada. Dificilmente a leptospira vai conseguir penetrar por uma pele rígida, sem nenhuma lesão. Tá? Ela não tem essa habilidade. Mas, por outro lado, se tiver uma microlesão, se essa pele, né, se o indivíduo, se o animal ficar exposto a um ambiente úmido durante um longo período, a queratina vai ser parcialmente hidratada, hidrolisada. Isso favorece a penetração da leptospira, mesmo através dessa pele rígida. Então, a via percutânea ela vai ser muito importante para os animais criados ali naquele ambiente mais úmido, condição reinante aí na maior parte do sistema de produção, não é verdade? E também para o ser humano, principalmente naquelas atividades ocupacionais que nós descrevemos. Vamos só voltar aqui na questão da via digestiva. Nós comentamos, então, que é muito importante, né? E aí a gente tem que lembrar que, para a transmissão da leptospira por via digestiva, tem que ter o elo hídrico. Então, a fonte de contaminação vai ser o quê? O veículo de contaminação. Vai ser a água de bebida, o alimento contaminado ali, né? Pelas leptospiras normalmente eliminadas através da micção. Os animais portadores, a gente vai ver isso mais adiante, eles eliminam as leptospiras durante períodos variáveis de tempo através da urina. E essa urina, então, contaminando água e alimentos, principalmente. A leptospira pode ser transmitida através do leite e colostro? Biologia, nada é zero, nada é 100. Pode, mas a importância é muito pequena, porque o leite e o colostro contêm fatores anti-leptospiras. Então, os veículos principais aqui na transmissão, na via digestiva, a gente vai ver, né, água e alimentos contaminados. Via genital, o sêmen, monta natural ou inseminação artificial. Na transmissão por via ocular e respiratória, os aerossóis, um ambiente de alta densidade, às vezes o animal urinando ali forma um micro aerossóis, isso pode facultar, pode possibilitar a transmissão ocular, pela mucosa ocular ou respiratória, mas como já salientamos, a importância menor. E com relação aos veículos, basicamente é isso. Não teríamos outros veículos importantes, não. A não ser a própria água contaminada, não só a água que é utilizada para bebida, e aí a gente vai ter a infecção do ser humano, do animal, por via digestiva, mas a água utilizada, às vezes, para uma recreação, né? E aí, então, a água, como um veículo na infecção por via percutânea, seria, então, um outro veículo importante. Falando um pouquinho sobre os reservatórios. Nós temos que pontuar aqui, dentro desse tópico, a importância dos diferentes sorotipos na forma clínica da doença e na cadeia de transmissão. Então, nós vimos que existem diferentes sorotipos. Não vimos? Nós vimos que existem alguns sorotipos que são mais frequentes em bovinos, mais frequentes em suínos, mais frequentes em caninos, não é? Então, tem um conceito, quando a gente aborda essa relação hospedeiro-parasito na leptospirose animal, que é o conceito de sorotipo adaptado.
Então, o que é um sorotipo adaptado? É um sorotipo que coevoluiu com o hospedeiro. Então, nós temos lá o rágio, que é um sorotipo de leptospira que coevoluiu com o bovino. Nós temos os sorotipos pomona e australis, que coevoluíram com o suíno. Os sorotipos icteromorrágia e canícula, principalmente, que coevoluíram com os cães. Então, esses sorotipos estão bem adaptados a essas espécies. Então, a gente diz que eles são sorotipos adaptados a esses hospedeiros. Normalmente, quando um animal é infectado por um sorotipo, para o qual ele é o sorotipo é adaptado, um sorotipo, então, que é adaptado para aquela espécie hospedeira, o que vai acontecer? Normalmente, os quadros clínicos são menos severos. Normalmente, vai essa leptospira ao infectar esse animal, esse hospedeiro adaptado, ela vai cair na circulação e provocar uma bacteremia, que a gente tecnicamente define como leptospiremia. Leptospira, então, presente no sangue. E essa leptospira, então, ela vai colonizar diferentes órgãos, diferentes tecidos, e ela vai chegar, então, nos rins. E nos rins, então, ela vai encontrar um ambiente propício, um ambiente protegido para a multiplicação dela, a manutenção. E nos rins, normalmente os anticorpos não chegam, e a imunidade protetora é exatamente a imunidade humoral. Então, quando elas chegam nos rins, que a gente considera como um sítio privilegiado para a leptospira, ela forma biofilmes ali renais e permanecem ali, né, sendo eliminadas periodicamente na urina durante longos períodos. Então, quando um sorotipo é adaptado para uma espécie hospedeira em questão, a gente observa normalmente essa tendência de instalar esse estado de portador renal com a eliminação renal de longa duração, eliminação urinária de longa duração. Essa eliminação urinária, normalmente a gente define como leptospirúria. Leptospirúria. Eliminação, então, urinária da leptospira. Por outro lado, quando o animal é infectado por um sorotipo que não é adaptado para a sua espécie, um sorotipo não adaptado, o que acontece? Normalmente a tendência de os quadros clínicos serem mais severos, mais graves, e aí é que a gente tem a tendência de ocorrência, às vezes, da febre alta, da icterícia, da hemorragia, das hemorragias, né? Das lesões sistêmicas. Mas, por outro lado, normalmente, como ele lesiona também os rins, normalmente o estágio portador renal é de menor duração. Então, quando um sorotipo é adaptado, essa eliminação renal pode se estender por meses, às vezes até mais que ano. Por outro lado, quando o sorotipo não é adaptado, essa eliminação renal ali se dá por poucos dias, poucas semanas. Então, a importância na disseminação, né, desse animal infectado como disseminador é menor. Se ficou alguma dúvida, vocês podem interromper e perguntar. Bem, um outro aspecto importante está relacionado com os animais silvestres, como potenciais reservatórios de leptospiras. Tem estudos demonstrando isolamento de leptospiras praticamente todos os mamíferos silvestres, roedores silvestres, mamíferos silvestres em geral. Qual que é a importância, então, desses animais na cadeia de transmissão das leptospiras? Primeira coisa que a gente tem que considerar é quais são os sorotipos que esses animais silvestres apresentam, que eles albergam ali nos rins. Segundo aspecto que é importante é qual que é a proximidade desses animais, o contato desses animais silvestres com os nossos animais de produção, eventualmente com o próprio ser humano, pensando na doença coletiva. Um outro aspecto importante é a densidade da população desses animais silvestres.
população está aumentada, a população está diminuída. Hoje a gente tem visto, né, problemas sérios com populações de suínos, de suídeos silvestres, principalmente no sul do país, causando um impacto, um prejuízo muito grande. Esses animais não respeitam cerca, às vezes lá dentro, nos sistemas de produção, eles têm contato com os animais de produção, com os animais de companhia, eventualmente com o próprio ser humano, né? Nós temos visto aqui na nossa região o aumento da população de capivaras. A gente viu, tem visto na imprensa, capivaras dentro de centros urbanos. Aqui pertinho de nós a gente tem capivaras ali dentro de, como é que chama ali? Aqui no sul de Minas, Três Corações, Belo Horizonte, São Paulo, né? E nas áreas rurais, então, nem se fala. Capivaras, né? Viraram uma praga, capivaras, pacas, né? Qual que é a importância desses animais como reservatórios de leptospiras? Qual que é a importância desses animais como reservatórios de outros agentes patogênicos para os animais nossos de produção, animais de companhia, o próprio ser humano? Eles podem ser reservatórios de uma série de patógenos. Brucela, por exemplo, a gente comentou isso na aula de brucelose, né? Então, são todos aspectos a serem ponderados quando a gente conjectura aí sobre a importância desses animais silvestres como reservatórios de leptospiras. E um aspecto importante também a ser comentado quando a gente foca a questão dos reservatórios é a importância dos roedores na epidemiologia da doença. E aí nós temos os roedores sinantrópicos, são basicamente o ratos norvégicos, o ratos e o mus músculos. São os 3 roedores sinantrópicos mais comuns, né? Mas nós vamos encontrar outros roedores silvestres, principalmente, que não pertencem a essas outras espécies, que eventualmente também podem participar da epidemiologia da leptospirose, tanto animal quanto humana, né? Então, quer dizer, entrando aqui dentro do complexo dos animais, né, silvestres. Mas um aspecto a ser salientado quando a gente foca esses roedores, principalmente os sinantrópicos, é que normalmente se atribui uma importância maior a esses animais na cadeia de transmissão da leptospirose. Principalmente quando a gente foca a leptospirose humana. Isso é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque a gente já viu que a leptospirose humana ela tem implicações de doença ocupacional. Não é isso? O tratador, aquele indivíduo que às vezes está ali no meio dos animais, sem um calçado adequado, sem um EPI adequado para lidar com os animais, né? Que muitas vezes são portadores subclínicos de leptospiras e uma série de outros patógenos. A gente viu que a leptospirose humana ela tem implicações também recreativas, a prática de esportes aquáticos, né, natação em águas contaminadas, a exposição a águas contaminadas. Às vezes, não somente para natação, mas a própria pescaria, aqui na nossa região é muito comum isso. Né? O indivíduo não vai nadar na água, mas ele acaba tendo contato com água contaminada ali, no momento de um lazer, uma pescaria, por exemplo. Então, o roedor ele vai ter uma importância grande naquelas condições que eu comentei com vocês, onde o condicionante socioeconômico é importante. Então, indivíduos que moram em regiões onde não tem coleta de lixo, onde não tem água potável, onde não tem esgotamento sanitário, né? Indivíduos que não têm ali nenhuma orientação com relação à educação sanitária. Às vezes a gente até nota na rua do indivíduo, passa a coleta de lixo, de dia sim, dia não, mas ele coloca o lixo na rua, o cachorro vai e espalha, ou ele não pode esperar no outro dia para colocar o lixo, ele joga num lote vago ao lado da casa dele, quer dizer, falta de orientação de educação sanitária.
Então, a gente vai ver que esses roedores, eles podem ser portadores de uma série de leptospiras. A literatura frisa bastante o sorotipo Icter hemorragiae, né? Então, esse roedor, ele pode ter acesso ao seu ambiente doméstico, ele urina, né? Pode contaminar um alimento, ele pode contaminar uma água. É muito comum esses roedores, eles visitarem um ambiente doméstico. Quando a gente sai para trabalhar, a gente deixa a aguinha ali pro cachorro, pro gatinho, a ração, e eles vão lá dividir, né? Esses alimentos lá com os animais domésticos nossos, né? Às vezes, animais domésticos predam esses roedores infectados, e aí eles se infectam também. Esses roedores, eles podem contaminar a água e o alimento humano, estão favorecendo ali a disseminação da doença para o ser humano. E temos que frisar também que no ambiente rural, no ambiente de produção, esses animais também eles podem ter implicações na veiculação de leptospiras para os nossos animais de produção. Então, por exemplo, numa suinocultura, eu fiz todo um trabalho lá na minha granja de suínos e eliminei a leptospira através de programas de vacinação, de medidas de biosseguridade, mas aí veio um roedor e foi lá e urinou dentro de um comedouro de um suíno. Eliminou a leptospira naquele ambiente ali e contribuiu, então, para a introdução ou reintrodução da leptospira dentro daquele ambiente de produção. Então, nesses aspectos aí é que a gente pontua a importância desses roedores na epidemiologia da leptospirose humana e dos animais de produção e de companhia. E a gente tem que ter bastante bom senso nesse sentido, né? Não pensar que o único elo principal na cadeia de transmissão é o roedor. A partir do momento que você tem um bovino, que você tem um suíno, que você tem um cão infectado, o volume urinário desses animais é muito maior, a quantidade de leptospiras eliminada é muito maior, né? Então, esses animais infectados, eles passam a ser o elo principal na cadeia de transmissão da doença, não mais o roedor. Sobre os fatores predisponentes para leptospirose animal. A densidade animal é um fator importante. Nós comentamos que a principal forma de eliminação da leptospira é através da urina. É isso? Então, através da urina, nós vamos ter, no sistema de alta densidade, uma probabilidade de disseminação maior da doença dentro do sistema de produção. Então, a situação vigente, por exemplo, na suinocultura, na bovinocultura, nos animais confinados, né? Então, onde quer que haja esse adensamento populacional ali, né? Com relação aos animais de produção, principalmente ali os ruminantes, mesmo os equinos, suínos, a gente vai ter uma condição que propicia a disseminação de uma série de doenças, dentre elas a leptospirose. A topografia da região é importante. Nós comentamos que um condicionante importante para a doença no ser humano é a condição socioeconômica, o indivíduo habitar naquelas regiões de baixada, regiões ribeirinhas, passíveis de inundação. Né? Mas isso não se limita ao ser humano, não. Mesmo com relação às atividades produtivas, a topografia da região é importante. Então, aquelas regiões de baixada, os solos de baixa drenagem, solos úmidos, favorecem a manutenção da leptospira. E os animais de produção que forem criados ali vão ficar mais propensos também à infecção, à doença. A promiscuidade entre as espécies é um fator de risco, tal qual a gente comentou lá na brucelose. Então, a gente viu que são centenas de sorotipos, são dezenas de reservatórios, animais em potencial, de espécies animais que podem ser infectados. E cada animal, às vezes, cada espécie com diferentes sorotipos. E aí, quando você coloca isso junto, né, em promiscuidade, suíno com bovino, com cão, com felino, né,
Isso cria um ambiente propício para disseminação de diferentes sorotipos interespécies. Uso de aguadas comuns. A aguada comum é um fator de risco para uma série de doenças. A gente viu isso na tuberculose, viu na brucelose, na leptospirose também a mesma coisa. Na leptospirose com agravante, né? Que a leptospira precisa do elo hídrico para manutenção, para viabilidade. O trânsito de animais na propriedade, ingresso de animais na propriedade. Nós comentamos que nos animais de produção, normalmente as implicações vão ser predominantemente reprodutivas. Então, você vai adquirir um animal, o animal está aparentemente sadio, mas ele pode ser um portador renal. E aí? Você vai introduzir esse animal dentro do seu canil de reprodução, você vai introduzir esse animal dentro do suíno na sua suinocultura, o equino no seu aras, o bovino no seu rebanho leiteiro, o rebanho de corte, e o animal pode ser portador. Como é que a gente lida com isso? A gente comenta isso lá no controle e na prevenção. E a presença dos roedores, que nós já discutimos aí, né? Como é que a gente vai dimensionar a importância deles na epidemiologia da leptospirose humana e animal. Aqui, então, nesse slide, é uma ilustração de uma condição que favorece a disseminação, a manutenção da leptospirose. Então, nessa propriedade aqui, o proprietário tinha feito corte de árvores, né? E os animais ficaram sem um sombreamento. Então, eles buscaram o refresco nessa água aqui, que é uma água extremamente contaminada. A água é rica em matéria orgânica, né? E aí, então, os animais expostos ali a esse ambiente, eles podem contrair a infecção por via cutânea. Certamente, os animais, se tiverem sede, vão ingerir essa mesma água. Então, infecção por via digestiva, né? Então, uma condição que favorece aí a disseminação da doença para o animal de produção. O equino também acaba ingerindo essa mesma água aqui, né? Então, ficando propenso aí à infecção. Esse slide aqui a gente já viu na aula de tuberculose, promiscuidade bovino com cães, promiscuidade nessa mesma fazenda dos bovinos com os felinos. Só salientando, os felinos também podem se infectar com leptospiras, mas dificilmente apresentam doença. Então, eles normalmente vão ter infecção e podem ser portadores assintomáticos. Os fatores predisponentes, então, para a leptospirose humana, nós já comentamos. Atividade ocupacional. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Os condicionantes socioeconômicos, também nós já discutimos. A prática de esportes aquáticos também, né? Não só a prática de esportes aquáticos, mas às vezes até a recreação mesmo, a pescaria, conforme a gente comentou. Tem um slide aqui que eu acho que mostra isso, a pescaria. E aqui, outro fator predisponente estaria relacionado com sexo e idade. Normalmente, indivíduos do sexo masculino e adultos jovens são os mais propensos aí à leptospirose humana. Então, aqui a gente vê ilustrações de alguns desses condicionantes socioeconômicos. Isso aqui saiu no estado de Minas, edição de uns 20 anos atrás. Eu era assinante e recortei isso aqui. Achei muito interessante. Na Jordânia. Então, referência, né, à falta de água potável para uso humano na Jordânia. Mas é uma situação que ocorre aqui no nosso país também, né? Não precisa ir longe, não. Em São Paulo, há 6 anos atrás, 7 anos, a gente quase que vivenciou essa situação dentro da grande São Paulo, aquela seca que ocorreu, né? No nosso Nordeste, norte de Minas, a gente tem isso aqui é uma situação de rotina, né? A gente vê aqui o indivíduo lavando aqui material de cozinha, né?
provavelmente essa água é utilizada até para o abastecimento humano, se usa para lavar, né, os materiais ali, de preparo de alimentos, né? Certamente usa para o consumo também. E ali a promiscuidade com suínos e certamente com outros animais que vão determinar um alto nível de contaminação dessa água, não só por leptospira, mas por salmonelas, por Escherichia coli e uma série de outros patógenos. Aqui uma foto do sul de Minas, Varginha não, Itajubá, na época das chuvas de verão. A gente vê aqui um indivíduo exposto aqui às águas de chuva, então houve inundação, a cidade, né? Algumas regiões da cidade foram inundadas, e é muito comum nessa situação o indivíduo, o pai, o marido, ele aloca, né, os filhos, a esposa num local seguro, ele volta para tentar resgatar algum pertence na casa, para tentar acondicionar melhor alguma coisa, né, de dentro da casa, ou até mesmo para vigilância, né, e ele acaba ficando mais tempo exposto a essa água contaminada e, dessa forma, mais propenso a uma série de doenças, né, e a leptospira é só uma delas. A gente comentou que tem a leptospira, tem a febre tifoide, tem o rotavírus, a rotavirose, Escherichia coli, hepatite B, cólera, inclusive, também. Então, uma série de doenças de veiculação hídrica, às quais o indivíduo fica exposto, né, numa situação dessa. E por que é interessante a gente refletir, né? Por que quando ocorre a inundação, essa água fica mais contaminada? Porque normalmente a água de chuva, ela circula a parte da água do esgotamento sanitário. Mas quando ocorre uma inundação dessa, essa água de chuva, ela mistura com a água do esgoto, e a água do esgoto é que tem essa contaminação toda. Então, ocorre uma diluição do esgoto doméstico, esgoto, às vezes, das atividades produtivas, né, nessas águas, e essas águas, então, se tornam contaminadas, que propicia a disseminação de diferentes patógenos. Aqui nós temos a cadeia de transmissão, também retirada do encarte do estado de Minas, de vários anos atrás, numa época, numa ocasião onde estava ocorrendo uma epidemia de leptospirose em Belo Horizonte, e aí eles fizeram uma matéria e publicaram no estado de Minas essa cadeia aqui de transmissão, esse ciclo epidemiológico da leptospirose humana. Então, vejam vocês que eles colocaram aqui, lá no ápice da cadeia, o roedor. O roedor, então, que seria fonte de infecção para o felino, para o canino, para o equino, bovino, suíno, caprino, e nessa figura tem um outro erro, né, que o ser humano seria infectado somente através da atividade do contato com esses animais de produção e animais de companhia, mas tem uma reta, uma linha aqui também, né, uma seta, direta entre o ser humano e o roedor, né, que faltou aqui nessa imagem. E, de forma nenhuma, o roedor no ápice da cadeia de transmissão. O roedor também se infecta e pode, inclusive, morrer em função da infecção por leptospira, né? Então, o roedor, ele, em determinados contextos dentro dessa cadeia de transmissão, ele pode realmente estar no ápice, quando ele está lá em contato com seu canino, lá no ambiente doméstico, ele introduz a leptospira naquele ambiente. Quando ele introduz a leptospira num ambiente livre, no aras, numa bovinocultura de corte ou de leite, lá dentro de uma suinocultura, dentro do capril, mas a partir do momento que ele introduziu, acabou, ele não está mais no ápice. Quem passa a ser o ápice são esses animais infectados, porque o volume urinário é muito maior, o pH muitas vezes é o pH mais propício para a manutenção da leptospira, né? A leptospira pode ser adaptada para esses animais aqui, e aí a gente vai ter um longo estágio
de portador renal, de longo período de eliminação urinária. Então, a gente tem que mencionar bem isso. Né? E a gente vê aqui o risco para o ser humano associado, né, à natação, à recreação, né, à pescaria, a lida ocupacional com estábulos, atividade em minas de água, o indivíduo que trabalha ali com esgotamento sanitário, é um indivíduo que trabalha em certas culturas, a cultura do arroz, por exemplo, da cana, a gente já comentou, né? Então, uma série de situações que favorecem aí, que propiciam, né, a infecção do ser humano, a ingestão de água e alimentos contaminados, por quaisquer desses animais aqui infectados que possam promover essa eliminação ambiental da leptospira. Então, aqui a gente tem essa outra figura, alusiva à cadeia de transmissão das leptospiras, que, embora menos, vamos dizer, rica em ilustrações, mas que é mais fidedigna. De um lado, a gente tem os animais infectados, outros animais suscetíveis, que podem ser da mesma espécie do animal infectado ou de espécies diferentes. Então, a gente vê, né, desse lado, aqui na esquerda, dessa cadeia de transmissão, diferentes espécies animais infectadas, cão, roedor, suíno, bovino, através da urina, então, principalmente através da urina, ocorre a disseminação e eliminação de leptospiras que vão contaminar alimentos, a água, o solo, às vezes a própria urina infectada, né? Contaminando, então, água, solo, os alimentos, e aí, do outro lado, à direita aqui da cadeia de transmissão, as espécies suscetíveis, que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes daquela espécie infectada. Isso, obviamente, é uma questão de promiscuidade, não é isso, moçada? Então, favorecendo a disseminação intraespécie ou interespécies, que é o que é mais comum na leptospirose animal, incluindo aí, né, a leptospirose humana. E o homem, então, né, se infectando através da atividade ocupacional, de atividade recreativa, conforme a gente comentou, né, e mesmo também através da ingestão de água e alimentos contaminados ali, né, pela urina desses diferentes animais infectados. No contexto da leptospirose humana, no contexto da atividade socioeconômica, aí realmente o roedor tem uma importância maior. Tá? Alguma dúvida com relação à cadeia de transmissão? Bem, com relação à patogenia das leptospiras, são conhecidos alguns fatores de virulência nas leptospiras. A virulência nas leptospiras é um objeto de estudo constante. Então, alguns fatores de virulência que já foram identificados são o lipooligosacarídeo. Nós comentamos, então, que as bactérias, que as leptospiras são bactérias gram-negativas, não é isso? Bactérias gram-negativas têm o LPS, na composição. Então, o LPS. Só que a leptospira não tem o lipopolissacarídeo, ela tem o lipooligosacarídeo, mas que é igualzinho ao LPS. A diferença é que é um lipooligosacarídeo. Tem poucas unidades do sacarídeo. A gente vê sacarídeo quando a gente comentou lá a cadeia O nas brucelas lisas, brucelas rugosas. É aquele açúcar ali que compõe o LPS. Então, como tem poucas unidades do açúcar, em vez de ter o LPS, ela tem o LOS. Esse LOS, esse lipooligosacarídeo, ele é altamente antigênico. Ele tem
um comportamento de um superantígeno. Então, quando ocorre uma infecção por uma leptospira, o animal ele vai ter uma infecção sistêmica, um quadro de leptospiremia. Então, logo apareçam os primeiros anticorpos, por volta ali do terceiro, quinto dia pós-infecção, os animais infectados iniciam a produção de anticorpos, inicialmente IgM. Esses anticorpos IgM, eles têm uma intensa capacidade fixadora de complemento. Então, eles se ligam nas leptospiras, fixam o complemento, e então a leptospira é lisada, ela é destruída. Então, com a destruição, com a lise da leptospira, ocorre uma liberação muito grande desse LOS. Esse LOS, ele deposita no leito vascular, como uma infecção sistêmica, ele deposita em todo o leito vascular do animal, e estimulando, então, a liberação do fator de necrose tumoral pelos macrófagos. Esse fator de necrose tumoral é que vai causar o quadro de vasculite generalizada, que é a característica maior da patogênese das leptospiras. Produzem também alguns sorotipos hemolisinas, que vão estar relacionadas não somente à hemólise, no curso da infecção sistêmica, da leptospiremia, essas hemolisinas são liberadas no sangue circulante, então lisam as hemácias. O animal pode já ter ali uma icterícia devido à liberação intensa de hemolisinas, que vão promover essa hemólise intravascular. Também duas enzimas, as estingomielinases e as fosfolipases, que vão lesionar, que vão romper as membranas celulares do animal infectado, dos tecidos, né, do animal infectado, e promovendo, então, a lise tecidual generalizada, então, o quadro de nefrite, o quadro de hepatite, né, que é muito característico aí, né, normalmente em associação, então, a essas enzimas, que tem, então, uma ação citolítica. A chave ficou meio fora aqui, né? Essas enzimas, então, né, as hemolisinas, esfingomielinases e fosfolipases têm uma ação citolítica. Também na patogenia das leptospiras, a formação de biofilmes, aquilo que eu falei para vocês, instala-se no animal infectado o estágio portador renal. Então, o estágio portador renal é a formação de biofilmes ali na pelve, nos túbulos renais, e com a instalação desses biofilmes, as leptospiras são eliminadas, às vezes até de forma intermitente mesmo, não é de forma contínua, de forma intermitente, mas de longa duração ali na urina dos animais infectados. E também na patogenia das leptospiras, a gente vai ver que existem implicações relacionadas à autoimunidade. Então, aqui a gente tem até uma ilustração disso, né? A oftalmia periódica num equino. Essa alteração é frequente na leptospirose equina. Oftalmia periódica. O animal fica com uma debilidade visual, às vezes pode ficar até cego mesmo, em função de esse componente de doença autoimune. A gente vai ver também, ver se tem ilustração aqui. Eu tenho um outro slide, depois eu coloco uma apresentação para vocês, a uveíte. Eu tenho imagem aqui, tá? Mas eu coloco para vocês a uveíte, que pode ocorrer no ser humano, pode ocorrer no cão, também um componente de doença autoimune, associada à leptospirose. Professor, Oi, pois não. você pode repetir a questão do LOS, por favor? Tá. Então, o LOS é o quê? É o lipooligosacarídeo, que é um componente da membrana externa da leptospira. A leptospira é uma bactéria gram-negativa. Quando o animal
tem a infecção, a leptospira cai na circulação, provoca uma bacteremia, que é a leptospiremia. Então, logo ela começa a circular e agredir o hospedeiro, ele responde, o sistema imune responde com a produção de IgM, né, que é a primeira imunoglobulina que vai aparecer. IgM tem uma intensa capacidade de fixação de complemento. Então, a IgM se liga na leptospira, não é isso? Reconhece o antígeno, e o complemento reconhece essa ligação antígeno-anticorpo. Né? O anticorpo ligado à leptospira, ele entra nessa reação, é ativado, então, o complemento pela via clássica, e lisa a leptospira. Então, com a lise das leptospiras na circulação, esse LOS que é liberado, ele deposita no leito vascular, no endotélio vascular, e então causando o quadro de vasculite generalizada por meio da participação do fator de necrose tumoral alfa pelos monócitos circulantes. Ficou claro agora? Quer? Tá certo. Obrigada. Por nada. Então, aqui com relação aos achados patológicos, a gente vai ver que todos os achados patológicos, ou seja, as lesões macroscópicas e as lesões microscópicas, ou seja, os achados histopatológicos, de uma forma direta ou indireta, tem relação com o quadro de vasculite que as leptospiras determinam. Então, a gente vai ver aqui que é um achado patológico e consequentemente, né, pode ser também um achado clínico, as hemorragias intestinais, o quadro de icterícia. Então, as hemorragias intestinais devido, né, às lesões, a vasculite intestinal. A icterícia ocorre por que a icterícia? A gente comentou, a icterícia vai estar relacionada com a hemólise intravascular. Mas a icterícia, a gente vai ver também que ela tem relação com o quadro de hepatomegalia e lesão do aparelho bile-excretor. Então, além da hemólise intravascular, as lesões hepáticas que ocorrem, principalmente a lesão do aparelho bile-excretor, também tem relação com o quadro de icterícia. Professor. Oi. Então, essa icterícia vai ser pré-hepática, hepática e pós-hepática? Sim. Nossa. Pré-hepática, hepática e pós-hepática. Sim, tem os três. Então, essa icterícia pode ter essas três, vamos dizer, origens aí. A miocardite focal é um achado importante na leptospirose animal e humana. A gente comentou que muitas vezes o ser humano ele apresenta sequelas permanentes, e essas sequelas normalmente são sequelas relacionadas a essa miocardite, inclusive com alterações ali no ciclo, né, no eletrocardiograma. Quadros de meningite, de encefalite também podem ocorrer. Pneumonia hemorrágica e exudativa é sempre uma constante no quadro de leptospirose clínica. Leptospirose clínica no cão, no ser humano, em outras espécies animais. Então, a gente vai observar falência renal, falência hepática, quadro de pneumonia hemorrágica exudativa, além de outras lesões, como a gente comentou aqui, né, lesão na musculatura estriada cardíaca. Então, a nefrite intersticial vai ocorrer com hemorragias pélvicas, com lesão do aparelho glomerular, com necrose tubular. Isso, junto com a nefrose hemoglobínica, contribui para a síndrome urêmica. Então, vamos entender isso aqui. A leptospira, ela vai infectar os órgãos e os tecidos em geral. Então, lá no fígado, a gente vai ver que vai causar um quadro de hepatomegalia com
hepatite e lesão do aparelho bile-excretor. A outra lesão que é importante é a miocardite focal. Não é? Outra lesão que é muito importante é a lesão pulmonar, então causando pneumonia hemorrágica e exudativa. E nos rins a gente vai ter um quadro de nefrite, com hemorragias pélvicas, com lesão glomerular. Essas lesões, juntamente ali com a necrose, né, a necrose de túbulos, vai contribuir para a ocorrência da síndrome urêmica. Então, o animal pode até apresentar uma oligúria ou até mesmo uma anúria, uma ausência total de urina, uma falência renal total. Não é? Essas lesões que a gente comentou, elas podem ser agravadas, são todas lesões, essas aqui que eu destaquei, vejam vocês, ó, lesões diretas ocasionadas pela leptospira quando ela coloniza ali os rins. Hã? Essas lesões podem ser agravadas pela nefrose hemoglobínica. O que é a nefrose hemoglobínica? Devido ao quadro de hemólise intravascular, ocorre um derrame de hemoglobina no plasma. Essa hemoglobina vai causar uma obstrução dos glomérulos, contribuindo, então, para a nefrose hemoglobínica. E juntas essas alterações vão levar à ocorrência da síndrome urêmica, cuja característica é qual? Redução do volume urinário, chamada oligúria, ou o cessamento total do fluxo urinário, né, que é a anúria, e os sinais sistêmicos, né, dessa síndrome urêmica, que é o odor cetônico da respiração, as aftas orais, né, que são aí indicativos aí dessa síndrome urêmica. E além da necrose de fibras da musculatura cardíaca, no curso da infecção sistêmica, as leptospiras podem provocar lesões de fibras musculares em geral. Todas as musculaturas esqueléticas. E aí, com a necrose dessas fibras musculares, o que vai acontecer? Nós vamos ter a liberação de alguns sinalizadores que a gente pode até utilizar para o diagnóstico da doença. Na espécie humana, quando o clínico suspeita da leptospirose, ele faz, na semiologia ali, né, no exame clínico, ele faz a verificação da presença de dor na musculatura da panturrilha, que é considerado um sinal bastante sugestivo de leptospira, obviamente dentro daquele contexto epidemiológico, né, que seria sugestivo da infecção. Então, de forma geral, todas as alterações, né, macroscópicas e microscópicas que ocorrem na leptospirose, elas decorrem do quadro de vasculite generalizada que a doença promove. Em consequência dessa vasculite, as hemorragias são muito frequentes. Doença febril, hemorrágica e aguda. Bem, nós vamos parar por aqui e às 14 horas a gente retoma para finalizar o nosso conteúdo. Bom, senão fica cansativo para vocês e para mim também. Então, obrigado pela presença e a gente volta às 14 horas. Isso se ninguém tiver nenhum questionamento, nenhum comentário. Fiquem à vontade para fazê-los aí. Professor, na urina a gente vai ter a hemoglobinúria e a mioglobinuria, então? Só um minutinho que eu vou fechar a apresentação aqui.